inferno, Sheol, Hades, Tártaro, Geena, e o lago de fogo. Será que existem mesmo? Este vídeo foi elaborado unicamente para provar que existe sim um castigo pós-morte segundo a Bíblia, e provar que o inferno é um lugar geográfico, ou seja, existe. A palavra inferno vem do latim, que quer dizer profundeza ou mundo inferior, mas as palavras usadas na Bíblia, onde são traduzidas por inferno são Sheol, Seol, Geena, Hades, Tártaro. O espírito é imortal. Quando Deus criou os anjos e o homem, não os criou para que fossem destruídos, mas para que vivessem eternamente. Deus não criou nada pensando em destruir. Ou pensou, se fez para ser destruído, então sua obra não é perfeita. Lógico que as obras de Deus são perfeitas, mas os anjos e os homens, tendo livre-arbítrio, perverteram a criação que Deus fez perfeita. Versículos bíblicos que provam. 2 Pedro 2 verso 4. Porque, se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no Tártaro, inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Mateus 25 verso 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, aqui é o lago de fogo, preparado para o diabo e seus anjos. Lucas 8 verso 31. E rogavam-lhe que os não mandasse para o abismo, inferno. Quando o diabo e seus anjos foram expulsos do céu, mundo espiritual, alguns deles foram jogados no abismo, Sheol, Geena, Hades, Tártaro, inferno, pois o mundo físico ainda não existia. Depois vemos no Gênesis 1, verso 1, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Aqui está a descrição da criação do universo físico, e do planeta Terra. A Bíblia não relata a criação do mundo espiritual em detalhes. E vemos também quando um demônio é expulso, ele vai para o abismo, Sheol, Geena, Hades, Tártaro, inferno, assim provando que é realmente um lugar. Versículos onde Jesus distingue a alma do corpo. Lucas 12 verso 5. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Mateus 10, verso 28. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Sheol é o lugar para onde vão os mortos segundo o judaísmo. Os judeus já acreditavam antes de terem contato com a cultura babilônica e grega, que o Sheol é um lugar de consciência das pessoas que já morreram, e onde os ímpios recebem castigos e os justos recompensas. A palavra Sheol, às vezes vem traduzida como abismo, sepultura, inferno e etc. Analisando passagens do Antigo Testamento. Os versos Gênesis 25:8, Gênesis 25:17, Gênesis 35:29, Gênesis 49:33, são os únicos em toda a Bíblia que diz que o patriarca foi morto e congregado ao seu povo. Como alguém morto pode ser congregado? O texto é claro ao dizer foi congregado ao seu povo. Isso quer dizer o foi fazer parte de um povo, ser membro de algo, fazer parte de um povo, os santos. Gênesis 37:35. Jacó queria morrer para se encontrar com José, pois sabia que o Sheol era um lugar de consciência. Números 16, verso 30 ao 33. Moisés diz que o Sheol é abaixo da terra. Jó 26:6 diz que o Sheol é aberto e conhecido para Deus e ele sabe tudo o que está lá. Salmos 16:10 comprova que o Sheol era uma região, pois Jesus, sendo Deus, esteve lá, em sua morte. Caso o Sheol não fosse um lugar geográfico, para Jesus estar, então, Jesus foi destruído em sua morte e refeito por Deus em sua ressurreição. Jonas esteve no ventre do grande peixe, e o chamou de Sheol, ou seja, um lugar de consciência. E Jesus comparou sua morte com a morte de Jonas. Leia também Mateus 12:39, Mateus 16:4, Lucas 11:29. Salmo 139, verso 8. O salmista compara o Sheol com o céu, dizendo que são lugares, regiões geográficas onde Deus também está. Provérbios 15:11 diz que o Sheol é mais misterioso que o coração do homem, e mesmo assim é aberto para Deus. Eclesiastes 9:10 fala que as coisas da terra não valem no Sheol, por isso devemos fazer tudo o que puder. Isaías 14:9 a 11
diz que o Sheol era um lugar de habitação. Ezequiel 31, 16 a 17 e 32, 21, diz que o Sheol era um lugar de habitação. Jonas 2, verso 2. Jonas esteve no ventre do grande peixe e o chamou de Sheol, e tinha consciência. Se fosse mesmo uma sepultura já estaria morto e não poderia orar. Amós 9, 2. Deus diz que o Sheol é abaixo da terra, e quem está lá está consciente. Muitos que defendem que o Sheol não é um lugar geográfico, querem provar que ele era uma simples sepultura, porque todos que morrem vão para a sepultura e, consequentemente, também para o Sheol. Mas os textos acima vimos que não é isso. Os patriarcas, Moisés, profetas e o próprio Deus, disseram que o Sheol era uma localidade onde estavam os mortos. Neste versículo, Deus usa o Sheol com tom de ameaça, Isaías 14:15, e contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Se Deus ameaça enviar para o Sheol, por que não ameaçou matar, ou enviar para Queber, que significa sepultura em hebraico, subir do Sheol? 1 Samuel 28, verso 11 a 15. Vemos que os povos e os hebreus criam que os mortos ficavam em algum lugar abaixo da terra, mas os adivinhadores invocavam os espíritos malignos que se passavam pela pessoa morta, assim enganando a todos, pois sabemos que ninguém pode voltar do Sheol se Deus não o fizer. Hades. O conceito da palavra Hades não é só no idioma grego, é também na cultura grega, mundo inferior ou terra dos mortos. Nas escrituras do Novo Testamento, os evangelistas e João de Patmos não usaram a palavra túmulo, sepultura, mas usaram a palavra Hades, morada dos mortos, propositalmente para descrever que era para algum lugar que iam os mortos. Textos que têm a palavra Hades. Mateus 11:23. E tu, Cafarnaum, que te ergueis até os céus, serás abatida até os infernos, porque, se, em Sodoma, tivessem sido feitos os prodígios que, em ti, se operaram, teria ela permanecido até hoje. Mateus 16:18. Pois também eu te digo que, tu és Pedro, e sobre esta pedra, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Lucas 10:15. E tu, Cafarnaum, que te levantaste até ao céu, até o inferno serás abatida. Lucas 16:23. E no inferno, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão, e Lázaro no seu seio. Atos 2:27. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Atos 2:31. Nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu a corrupção. Apocalipse 1:18. E, o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo, para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Apocalipse 6:8. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele, tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Apocalipse 20:13. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Apocalipse 20:14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Analisando Mateus 11 e Lucas 10, Jesus ameaça a cidade de Cafarnaum, mas em todo o Novo Testamento, não vemos nenhuma destruição parcial ou total da cidade. Se o Hades é simplesmente uma sepultura, como dizem, e por que a profecia de Jesus não se cumpriu? Sabemos sim que todos já morreram, mas todos um dia irão morrer. Esse é o curso normal da natureza, mas, na verdade, o que Jesus está falando é que eles, os habitantes daquela cidade, que não acreditaram neles, estão condenados ao Hades. Mateus 16. Se o Hades ou inferno não é um lugar real, onde estão os mortos e onde os demônios foram precipitados, porque Jesus disse que o Hades não iria prevalecer contra a igreja. Se é uma sepultura, será que Jesus disse que os crentes não iriam morrer? Mas todos morreram, foram torturados, degolados, julgados aos leões e queimados. Afinal, quer dizer o quê? O diabo e seus anjos não venceriam o poder da igreja, ou quer dizer que os crentes não iriam para a sepultura, morrer? Pense. Lucas 16. Jesus conta uma parábola,
sobre um rico que morreu e um homem muito pobre chamado Lázaro. Ele começa a descrever como o Hades, o sofrimento do ímpio e a recompensa do justo. Isso é uma declaração que definitivamente categoriza como verdade que o Hades ou inferno é um lugar, ou seja, existe. Mas mesmo assim, alguns indoutos e leigos torcem a realidade do texto bíblico para dizer que uma parábola não é algo real. Dizem que é uma fábula. Ok. Aí eu pergunto, quais parábolas que Jesus contou eram uma história que não era verdadeira? A resposta é nenhuma. Todas eram histórias reais que descreviam um ensinamento espiritual. Então, por que a parábola do rico e Lázaro é fábula? Se Jesus nunca falou uma fábula, ele nunca precisou inventar nada, e sempre usava exemplos reais do Antigo Testamento e da vida cotidiana. Quando falava com pescadores, falava de peixe e pesca. Quando falava com pessoas do campo, falava de sementes e colheita. Ele não precisava inventar nada. Ele teria, e tem todo o conhecimento necessário para pregar e ensinar como quer. Dizer que Jesus usou uma fábula é uma blasfêmia. E se tivesse usado uma fábula neste caso, qual é o entendimento ou interpretação disso? É o mesmo. Após a morte, o ímpio sofre, e o justo recebe suas recompensas. Segundo o dicionário, uma parábola é comparação desenvolvida em pequeno conto, no qual se encerra uma verdade, um ensinamento. Trata-se de uma história curta, cujos elementos são eventos e fatos da vida cotidiana. Esses acontecimentos ilustram uma verdade moral ou espiritual contida na história. Atos 2, Pedro separa categoricamente onde estava o corpo de Jesus que é na terra, em uma sepultura, e a alma, espírito, consciência, estava no Hades.